Eba, networker! Seja bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Opa, entrando Opa, aí, e aí, Ju. Brena, tudo bom? Tudo bem, Ju? Vou entrar de máscara porque estou aqui nesse ambiente de escritório hoje, não tem home office, então Ah, tá tudo bem. Você que manda, tá me ouvindo bem? tô assim. A gente brinca, quem trabalha com, quem gosta, né, de oratória, que assim, a máscara é mais uma barreira para atrapalhar, para atrapalhar a Ah, mas comunicação, mas é o sinal dos tempos aí, temos que nos adaptar e aprender a trabalhar com ela. eu percebo que a máscara interfere bastante na nossa comunicação, principalmente porque interfere nas nossas expressões faciais, né, Ju? E isso inibe. Bom, tem pessoas que a gente nem reconhece de máscara. Não, tem isso, só quando você olha assim na rua e você fala, ah, eu acho que eu conheço, não sei se eu conheço ou não conheço. E o pior, as audiências presenciais, a gente estava tendo audiência no Fórum do Tatuapé aqui em São Paulo. Então tem Aham. o painel de acrílico entre você e a parte contrária, tem o painel de acrílico entre você, seu cliente, né, e o juiz, você usa máscara, tem gente que ainda coloca o face shield, então só vai criando barreiras entre as pessoas. Mas acho que é sinal mesmo do que a gente vai enfrentar por um bom tempo ainda, infelizmente. E, e- E assim, não adianta, não sei, minha mãe usa uma expressão, não adianta chorar o leite derramado, porque esta é a situação que nos apresenta, que estamos aí. E temos que nos adaptarmos, encararmos de uma maneira positiva e, por que não, aprender com isso? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Ju? Então, em primeiro lugar, quero agradecer demais você. Eu sei que você flexibilizou a sua agenda para poder estar comigo aqui, estar na nossa live da reciprocidade. Então, olha, pessoal, Cândice, Santos Sabores, o pessoal está entrando aí, eu vou agradecendo. Às vezes eu não consigo acompanhar todo mundo que está entrando, mas eu agradeço demais sempre a presença de todos. Ju, assim, nós somos parceiros, companheiros lá na Comissão Especial de Coaching Jurídico, e você há muito tempo que você já é mentora de oratório. Eu dei uma divulgada nos grupos, alguns grupos de advogados que a gente está, e o pessoal, nossa, Juliana, foi minha mentora, que legal, é ótimo. Então é uma honra enorme ter você aqui comigo, principalmente sabendo desse esforço que você está fazendo hoje para poder atender aos nossos live espectadores, vamos dizer assim. Então, agradeço demais, Ju, pela sua presença. Antes de você se apresentar, eu sempre pergunto duas coisas para as pessoas, porque é engraçado, a gente tem bastante tempo de advocacia, a gente fica tão absorto, às vezes, em meio a todas essas coisas, que as pessoas se esquecem de por que se tornaram advogados, né? Então é uma coisa que eu sempre pergunto, por que, que você se tornou advogado? Estou vendo a Alexandre Mota aí, a Cristina, obrigado, viu, gente, Nossa, pela presença. imagina. E aí, eu não gosto de fazer apresentações formais, então eu quero que você conte a sua história. Aliás, para quem fala de oratória, o storytelling é tudo, né? A gente Então eu gosta, prefiro que né? você conte a sua história. Olha, eu sou filha de jornalista. Então, desde pequena, assim, estava acostumada com leitura, sempre gostei bastante. Quando eu tive que fazer a escolha profissional, eu acho que até que é muito cedo, né? A gente tem que escolher quando está no colégio ali, com 16, 17 anos, você já tem que fazer uma escolha que é tão definitiva na sua vida. Tudo que eu participei dos programas que tem direcionados, eu trabalho com coaching jurídico, então a gente às vezes faz palestra para estudante de direito e explica um pouco das escolhas. É tão, a idade ainda é tão no começo para a gente ter que fazer uma escolha tão definitiva do que você sabe. O que eu recomendo? Tenta escolher pelo menos a área, que é mais difícil errar a mão. Você é bom em exatas, não vai tentar em humanas ou vice-versa, porque aí o sofrimento é maior, né? Quem não gosta de ler, por exemplo, não adianta ir para a área de humanas, pior ainda ir para direito, onde a gente passa o resto da vida lendo. E graças a Deus, porque aí também a profissão é mais dinâmica, mais interessante, porque imagina, eu sou formada lá em 99, já mudou tudo, menos a Constituição. Se não gostar de ler, fica para trás. E aí, eu gostava muito de leitura, meu pai é jornalista, então a gente é acostumado muito com jornal, todos os dias. Eu sabia que eu queria alguma coisa ligada à área de humanas. Num teste vocacional que eu fiz, apareceu filosofia. Eu acho que eu tenho dois amigos da faculdade, um que largou a filosofia e ficou só no direito, o outro que largou o direito e ficou só na filosofia. E acho que teria sido uma escolha interessante, mas enfim, acabei indo para o direito que eu achei que era mais próximo e mais viável profissionalmente. Acabei me encontrando,
não me vejo como dentro de outra profissão. Faço várias coisas, na verdade, dentro da advocacia aí. Advogo, faço gestão do escritório que eu trabalho, Bernardo Chinap. Cuido também, por exemplo, a gente dá treinamentos internos aqui dentro do escritório de técnica de negociação de acordo, porque a gente tem uma célula de mediação. A gente trabalha com indicadores, então a gente faz levantamento estatístico, faz um monte de coisa diferente dentro da advocacia. Mas tive até um momento ali profissional, Breno, que eu falei, pô, será que eu estou indo mais para a administração do que, né, para o direito? Mas não, eu acho que tem essa intersecção que quem trabalha em escritório consegue juntar muito conhecimento da administração, trazer para dentro, fazer um negócio mais interessante, fazer um negócio rodar melhor. E digo com muito orgulho que eu sou advogado. Então, escolhi por uma vocação, porque eu gosto da área de humanos, gosto de ler e de escrever, mas não me vejo fazendo outra coisa. Sou uma apaixonada pela profissão e fico muito encantada quando eu vou para palestra. São poucas, assim, infelizmente, que o pessoal fala muito empolgado. Você já teve a oportunidade, a gente já fez palestra junto, tudo. Quando a gente vai lá e fala para aquela turma jovem, olha, de jovens advogados, jovens ex-estudantes ou jovens advogados, fala, quem está aqui animado com a profissão tal? Muita gente não levanta a mão, né? E é uma pena, porque a concorrência é grande, sim, exige muita especialização hoje em dia, mas é uma profissão maravilhosa e essencial à vida de qualquer cidadão. Você tem um bom advogado, por exemplo, um comerciante, se ele tem um bom advogado que vai assessorá-lo, ele vai tomar decisões melhores ali no negócio dele, no dia a dia. O empresário, tem uma empresa grande, precisa tomar decisões estratégicas. Se tiver um bom advogado assessorando, também pode fazer escolhas melhores aí, principalmente no momento que todo posicionamento de legislação e jurisprudência é tão volátil, né? Volátil. Volatilíssimos, eu diria. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu defendo fortemente tanto uma atualização no ensino jurídico de uma maneira substancial, já conversei sobre isso com o Felipe Chiarello até, quanto a necessidade de especialização mesmo nosso de advogado. Ó, a Luciana Abrão aqui, valeu, Lupes, Bruno, boa noite para nós. O Alexandre Mota eu já citei, a Cristiana Caneca, o pessoal, Carlos Alves, o Ivandro, muito agradecido, pessoal, pela presença de vocês. E você sabe que você é uma profissional moderna, porque no final das contas, você abraçou uma multidisciplinariedade que também é muito importante nos dias atuais. Então, você pensou que, puxa, mas eu não estou advogando, mas você se abriu para essa possibilidade de atuação e de aprendizado e, consequentemente, de mentoria em outras áreas. Isso também te dá te traz um diferencial muito especial, me parece, dentro da advocacia. Tanto que você acabou se voltando bastante para essa parte da comunicação. Claro que me parece que a influência dos seus pais é muito importante, né? Pela questão do jornalismo, mas muita gente acha que é intuitivo o advogado se comunicar bem, e não é bem aí, não é bem isso que a gente vê, né, Gil, por aí. Eu tenho bastante coisa para te perguntar, mas essa é um mito que eu quero que você desconstrua. Eu acredito que o cliente espera que o advogado se comunique bem. Tá? Essa premissa é verdade. Você não vai fazer uma audiência e chega lá com um cliente que ele não é muito bom de comunicação, mas faz uma petição que é uma beleza. O cliente nem vê a sua petição normalmente, né? E se vê, não entende nada do que você escreve também. Fala que, por mais que a gente evite termos jurídicos mais técnicos, que é algo que hoje se discute muito, hoje está discutindo até visual law, né? Vamos fazer desenho, gráfico, tal, para conectar melhor, colocar um QR Code para jogar para um vídeo. Muita coisa vem mudando dentro da advocacia. Eu acho que isso é muito interessante, muito bacana. Mas ainda a expectativa do cliente que espera que você fale bem. Se é um cliente pessoa física que vai procurar você com você para audiência, isso é terrível, porque ele está ali do teu lado. Você pode ter feito uma pesquisa maravilhosa, pode ter feito reuniões preparatórias ótimas. Se você chegar na audiência, quando for dada a palavra a você como advogado, você falar que não quer falar nada, nossa, para o cliente é muito frustrante. Porque ele está esperando ser defendido. E aquela defesa, acho que a gente via lá na história dos tribunais romanos ainda. Vai lá na frente falar em nome dele, né, que é a origem da nossa profissão. Então, como advogada, eu sempre vi que havia essa expectativa. Meu pai é jornalista, minha mãe é professora. Então, a gente tem... Um dos meus irmãos
é professor, agora está trabalhando em outra área, prestou concurso público, mas enfim, foi professor há muitos anos, deu muito treinamento. A minha outra irmã é professora de inglês, meu outro irmão trabalha em banco, é o único que não é muito da comunicação. Mas tá da nossa turma, assim, em casa a gente é muito de falar, muito acostumado a falar para o outro. E parte desse treinamento vai criando um condicionamento, assim, a gente acostuma a falar em público, a gravar. Mas tem novas barreiras que vão sendo criadas. E quando você vai, por exemplo, para a faculdade de Direito, você vai aprendendo os termos técnicos, vai fazer uma apresentação. Mas eu brinco até com estagiários meus aqui do escritório e falo, olha, gente, não pode ser aquele estagiário que faz o trabalho todo, carrega o grupo nas costas só para não ir lá na frente apresentar. Falei, porque você está adiando o inevitável. Amanhã você Adiando vai inevitável. ter a liderança numa reunião. Amanhã você precisa fazer uma audiência. Não, eu não quero fazer audiência, então eu vou trabalhar com tributário, que eu não tenho risco. Ou previdenciário, né? Previdenciário Previdenciário tem bem menos também. Mas uma hora vai usar. A gente, Brenda, aqui a gente fazendo live, explicando como é que funciona e tal. E a gente já tem um tempo aí, né, de estrada, podia, não, vou para uma área mais técnica, vou evitar isso. Mas isso não é o que a gente observa. A advocacia demanda isso, contato com o cliente, apresentação, falar de forma clara, falar de forma objetiva. Até essa é uma matéria interessante na Folha falando dessa questão do visual law, e tem uma discussão lá dos juízes, porque diz que foi fundado numa pesquisa, eu recebi depois a cópia da pesquisa. O pessoal discute hoje melhores formas de se comunicar por uma petição, usando esses desenho, imagem, para tentar resumir, transmitir melhor a informação, ou faz um vídeo, joga um QR Code na petição, tudo para fazer a informação chegar mais rápido. Mas os juízes, acho que ainda eles gostam muito do básico. Petição bem escrita, curta, objetiva, sem enrolação. Me explica o que aconteceu, o que você está pedindo e o que você quer pedir. Está ótimo, está bem feito, está direitinho? Então, quem aprende a fazer uma boa redação para passar no exame da ordem, amanhã peticiona melhor também e não faz aquelas petições iniciais. A gente é mais antigo, lembra daqueles advogados que tinham orgulho de pegar a petição e colocar em pé? Tão grossa que ela era, falava assim, fica em pé. Eu trabalhei com advogado que falava isso, fica em pé essa petição, não cai. Nossa, petição de 100 folhas. Eram petições grossas, com mais os documentos. Então, foi até um escritório famoso em São Paulo que gostava de fazer isso, né? Advogava aí para um pessoal de banco. Eu faço analogia com aqueles currículos que a pessoa bota o currículo, 4 folhas no currículo, né? Ninguém lê isso aí também não, pessoal. Lamento ter que dizer isso, né? É a mesma coisa a petição de 100 folhas, carregada de jurisprudências, talvez. Claro que é importante, mas... Não, mas tem como fazer hoje, de um jeito mais... Né, mais objetividade, né? E aí, Ju, então você está aí trabalhando a questão da oratória, treinando muitos advogados, nos vemos envolvidos nesse período de pandemia, que a gente achou que ia durar 3 meses, já estamos há quase 2 anos aí, nos adaptando. Eu sei de advogados que, assim, que eles já eram terminantemente contra o uso de tecnologias. Imagina, porque não teve jeito, e aí as pessoas sofreram, né? E sofreram, e a gente vê diariamente os reflexos das lambanças que nós somos capazes de fazer se não nos prepararmos adequadamente, inclusive para o uso dessas ferramentas tecnológicas, principalmente essas que nós estamos usando, como o Zoom, o Instagram e outras, né? Então, dentro desse contexto, o que você acha que... Porque houve uma mudança súbita. Sim. E aí, dentro desse contexto da nossa relação com o cliente, da nossa relação com os membros do Poder Judiciário, de uma forma leal, com sempre nossos interlocutores, o que você observa que nós precisamos melhorar ou estarmos atentos, pelo menos? Olha, no nosso dia a dia aqui no escritório, porque eu já fiz algumas oficinas aqui dentro do escritório para treinar advogado, fiz a oficina até, uma das primeiras pessoas que entrou aqui na live foi o Felipe Bar, que era instrutor lá da oficina de oratória da OAB também. Felipe, ai, que legal, Felipe. A Raquel está aqui também, a Raquel Arias, né? Raquel, também fala de oratória, né? Na live, a Raquel, é que o Felipe é da época que era instrutora, antes, quando eu fui aluna na oficina da OAB. Que a gente fazia o quê? Uma oficina para treinar os advogados a falar em audiência, falar em palestra. Palestra não era tanto, o foco era mais o dia a dia do advogado mesmo. Era audiência, sustentação oral, como vai fazer uma apresentação, um discurso curto, uma solenidade, alguma coisa assim.
E a gente via o advogado muitas vezes se posicionando de um jeito assim mais austero, mais tradicional, mas assim, eu vou falar com uma voz retumbante, eu vou usar gestos expressivos. Olha o tamanho aqui, nem me deixa usar gestos expressivos. Quais são os É gestos isso aí. expressivos que sobraram? Eu hoje vim trabalhar no escritório, aí eu até estava pensando, né? Eu falei assim, acho que vou tirar a máscara e fazer a live. Mas não tá certo, tem um ambiente que tem outras pessoas que estão trabalhando. Então eu tenho que ficar de máscara para mim proteção e para a proteção das pessoas que vão usar essa sala amanhã. Então a gente precisa aprender a trabalhar com a máscara, a ter uma limitação da tela, a tela ser 2D, não ser 3D. A gente não vai hoje conseguir fazer, a gente está com a DG Coach aqui, querido Afonso Passiléu, que a gente já fez muito palestra com ele lá, né, Brena? Ah, O gente Afonso é um finita. cara que gosta de multidões. O Afonso chega lá na frente, fala para uma turma tal, e gosta disso. Então, a gente sabe que tem esse público. Tiziana também está com a gente aqui. Tici, um beijo grande. Outra pessoa que adora falar em público também. Quando você está acostumado a falar em público, você tem todo o seu corpo para usar. Você tem os seus gestos largos. Você tem um espaço que você pode interagir com um painel atrás de você, super legal, de LED, com imagens bacanas, ou pelo menos um PPT, que pode servir de apoio para ir orientando ali os tópicos que você quer abordar. E aí a gente, por conta da pandemia, precisa se encaixar nessas caixinhas que hoje o Instagram deixa até 4 pessoas, mas aí fica tão petitico, né, Brena? E a gente, Fica. o que a gente pode se expressar? Esse quadradinho aqui, é usar as mãos, usar os olhos, o gesto da cabeça para reafirmar. Mas aí você numa audiência vai usar o computador. Sim, mas a tela também vai ser dividida ali, às vezes em 3, 4 pessoas. O Zoom, o Teams, que eles vão sendo usados, são ferramentas de comunicação que eu acho incríveis, porque a gente só está trabalhando graças a isso. Quem é antigo da advocacia sabe que se isso tivesse acontecido, sei lá, 7, 8 anos atrás, a gente não conseguiria trabalhar do jeito que a gente trabalha hoje. A gente trabalha em casa bem porque tem acesso aos arquivos, porque os processos são eletrônicos, enfim, tem uma série de mudanças que o próprio judiciário foi como locomotiva aí trazendo, e que obrigou os advogados, até aqueles mais tradicionais, a se adaptarem. Com isso, a gente consegue entrar numa tela que está dividida em 3, 4 partes e fazer uma audiência, você do seu escritório, eu do meu, o cliente da casa dele, o juiz lá, sei lá da onde que ele está, que na casa dele também, e o cartorário da casa dele. Algo que antes a gente, apesar de já ter previsto, né, na legislação lá criminal, muito antigo, mas foi uma adaptação trazida possível para o consumidor. A lei de juizado especial, quando entrou a pandemia, não autorizava ainda as audiências por videoconferência. Era um projeto antigo que foi deixado pelo Luiz Flávio Gomes, foi meu vizinho aqui no prédio, ele é FG aqui com a gente, e deixou como deputado federal, mas ele já tinha falecido quando ela acabou sendo aprovada. E para a gente foi Pois é. muito... Mas assim, nós fomos obrigados, o judiciário foi obrigado a se adaptar. Mas e os nossos clientes? A gente não tem como obrigá-los a se adaptar. Como é que você percebe essa necessidade? A gente tem que, para lidar com o cliente, a gente ter paciência, até um pouco de empatia, ou paciência mesmo, eu não sei como você prefere chamar, para entender que o cliente não tem essa mesma obrigatoriedade, nem essa expertise com esses meios de comunicação, né? Como é que você vê isso, Ju? E eu acho que vou até além, viu, Brena? É oportunidade. A gente que está no dia a dia ali, você faz uma audiência, faz outra, entra, fala com o cliente, não sei o quê. O cliente, às vezes o teu cliente, ele está lá na ponta para fazer uma audiência nesse período todo de pandemia. Claro que é diferente quando eu estou falando, por exemplo, de um preposto de empresa, que está acostumado a ir à audiência. Mas o cliente pessoa física, não. Eu acho que o que você falou é a chave, é a empatia. A gente aprender a se colocar um pouco no lugar do outro, reconhecer a dificuldade, ter um pouquinho de paciência para explicar. Às vezes, quando a gente mesmo vai fazer live, quantas pessoas que às vezes a gente chama para fazer live com a pessoa não sabe mexer direito no Instagram também. Eu tive que fazer tutoriais para vários colegas, principalmente estrangeiros, que eles não têm o hábito de usar o Instagram. E eu acho que assim, tudo bem, porque cada um vai se comunicando com as ferramentas que tem no dia a dia. Então, por exemplo, tem cliente que às vezes ele está acostumado a falar com você no WhatsApp, então para ele é super tranquilo. Mas ele vai precisar entrar lá na audiência usando o Teams, ele não sabe fazer isso, então ele fica inseguro.
Fica. Aí tem outros colegas que assim fazem live, a Silvia que está aqui com a gente. Você, querida, manda super bem na live, posta tudo bonitinho, lá marcadinho, ela faz, sabe, ela faz os stories super bonitinho e tal. Ela tem um capricho, tem uma forma dela se comunicar que é muito particular dela, a gente reconhece quando é uma mensagem dela. Mas porque ela não tem essa Sim, é verdade. essa oportunidade. Agora vai exigir que, por exemplo, se você tem um cliente lá de 75, 80 anos, não vai. Outro dia fui assistir uma aula com um professor lá, né, da São Francisco, um daqueles antigos, já está até aposentado. Decano, né? Olha o Felipe Chiarella aí também conosco. E aí, o Felipe tá? É o Felipe? É? Tá, acabou de entrar aí. Bacana. E eu fui assistir uma aula de um professor da São Francisco esses dias, e, poxa, ele, assim, estava se esforçando, mas ele estava usando o celular que mostrava só a cabeça dele aqui, daqui para cima. Aí caiu o celular, ele chamava o neto dele, a gente só ouvia ele falando, fulano, vem aqui, caiu, não sei o que eu faço? Aí tenta arrumar a conexão, não consegue, derruba, entra de novo. Aí não consegue abrir a sala, aí abre e fala, vocês estão me enxergando? E ninguém está enxergando porque está virada a câmera do lado do celular. Por quê? Não é do dia a dia dele. Não foi, e não quer dizer que ele seja um profissional menos qualificado por isso. Porque ele, homem, sabe que eu aprender 10% do que ele, né, tem aí de bagagem, dá um banho na gente. Mas, de fato, são novas habilidades dos advogados que estão aí no dia a dia, precisam sim treinar, precisam sim explicar. Você não está dividindo experiência aqui com uma cliente de 98 anos. 98 anos. Tem medo de usar o celular para se comunicar, não sabe. Olha só. Mas a minha mãe tem 86 anos. Então, recentemente eu fiz uma audiência para um familiar que é um pouco mais novo, tem 65 anos. Mas ele preferiu, não, preciso ficar do seu lado. Sim. Imagina se fosse agora, tem alguns juízes que estão criando casos aí com os advogados quando o cliente está junto, né? Mas eles talvez não tenham entendido essa problemática, né? Não, tem casos, a gente tem acompanhado até de jurisprudência que os juízes estão cancelando as audiências, aceitando a justificativa do advogado, porque o cliente não se sente bem para entrar, tem insegurança. E eu acho que tem que ter empatia nesse sentido de vamos entender, nem todo mundo é igual, né? É igual o dedo da mão. A minha mão tem um dedo de cada dia, que eu vou exigir que meu cliente seja como eu, quando ele tem uma profissão diferente, uma experiência diferente, um hábito diferente de se comunicar. E, de fato, a nossa comunicação, eu acho que assim, um está falando redondo, o outro está entendendo quadrado. Por princípio, a comunicação ela já é fracionada, já é difícil. Isso não, assim, a gente no mesmo ambiente, usando todos os elementos de comunicação, porque não é só a voz, só a palavra, mas também a expressão do corpo, a toda a preparação que você faz, como você se apresenta, como você introduz o problema, a argumentação que você coloca, às vezes colocar uma ordem de argumentos quando você tem várias coisas para falar, tudo isso interfere. E quantas coisas a gente deixou para trás, não porque a gente quis, mas porque é uma exigência do próprio mercado, né? A pandemia nos obrigou a essa adaptação. E graças a Deus que estamos conseguindo, porque se a gente ficasse parado lá batendo pé, só quero trabalhar como eu trabalhava antes, seu escritório fecha. Um ano sem trabalhar, Ô, Ju, não tem como. Durante muito tempo eu fiz audiência com estenotipistas. Tem gente que nem sabe o que é estenotipia atualmente. Cara, e eu acho que isso é inexorável da evolução do ser humano, da humanidade. E a gente não pode jamais estar preso a paradigmas engessados. Né? Bom, ô, Ju, me diz uma coisa. Bom, beleza, aí a gente está com esse cliente que não consegue, tecnologia, você imagina explicar para alguém, vamos baixar o Zoom, você vai baixar o Zoom e eu vou fazer uma reunião com o senhor pelo Zoom. Como é que você acha que a gente tem que lidar? E se cai conexão? O que você convém registrar? Não convém fazer gravação? O Zoom permite? O que você pensa sobre isso? Olha, eu tenho alguns escritórios que tiveram uma iniciativa muito legal, e eu sei que você, assim, com os seus programas, né, de mentoria, você vai falando o que você pode fazer para fazer o seu escritório ser mais chamativo, para você encher a banca, né? Como é que você vai fazer para fazer o negócio rodar? Alguns escritórios fizeram um negócio muito legal, Breno. Eles montaram uns manuaizinhos com o logo do escritório que eles mandam para o cliente. Então, às vezes é uma dica simples, mas fala, olha, você está com receio? Eu tenho aqui um passo a passo. É bacana mesmo isso. Ou eu vou entrar antes com você e vou fazer um teste. Eu vou colocar o meu estagiário numa sala, eu na outra,
e você é cliente na terceira sala para a gente entrar junto e você saber. E eu acho que Que fantástica essa iniciativa. E nessa preparação, que é muito, muito bacana, Breno, assim, preparar o cliente para o imprevisto. O que ele tem medo? Ele tem medo que a conexão dele caia, que a internet não funcione, que ele não consiga entrar. Então, trabalhe com ele, mas trabalha com o WhatsApp ali pertinho. Só tem que tomar cuidado se você estiver usando o WhatsApp na tela, porque a gente viu aqui no Chama e outro dia. Nossa, que coisa desagradabilíssima, né? Eu nem sei o que dizer. A gente, assim, eu gosto de desligar o meu WhatsApp para não correr esse risco. Então, eu desligo do meu computador. Eu acho, assim, como advogada, que a gente tem que ter um comportamento, seja no WhatsApp, seja no Teams, seja falando com a pessoa aqui do lado enquanto coloca no mudo, tem que ser condizente. Porque eu não sei o que pode vazar de áudio, o que pode vazar de imagem. Bom, a postura não foi legal, vazou. E aí, uma coisa que a advogada acho que perde um pouco de noção. A tecnologia, ela é uma aliada, mas ela pode muito contra a gente. Uma escorregadela que você dá sendo gravado, isso aí, cai o vídeo aí, olha só, uma audiência que era trabalhista lá no Paraná, né, que acho que a gente assistiu, passou em TV, recebi em tudo quanto era grupo, o pessoal da OAB comentando. Quer dizer, expõe o profissional de um jeito, porque às vezes antes você podia até fazer uma bobagem numa audiência ali, quem ia ver era seu cliente, ia ficar decepcionado, então, mas era seu cliente, o juiz... aqueles envolvidos ali, né, que é o juiz, às vezes, o advogado da outra parte, mas é aquele microcosmos, né? E de repente isso explode. Honestamente, eu não sei como as pessoas não se preocupam com isso. Não, e assim, se você pegar uma sequência, é uma loucura, porque tem cara advogado tomando banho no meio da sessão solene do não sei quem. O outro que está comendo e dando comida lá na boca de não sei quem. Gente que está jantando, fazendo refeição no meio do negócio. É como se fosse assim, eu estou trabalhando de casa, mas eu estou trabalhando. Tem que tomar muito cuidado com essa informalidade, às vezes, que a gente cai nessa armadilha. Eu hoje vim para o escritório, mas eu estou há mais de um ano já, que eu estou trabalhando em home office direto. E a gente tem algumas coisas em casa que tem combinado. Por exemplo, horário de trabalho todo mundo com roupa de trabalho. Por quê? Se eu estou com uma câmera aberta aqui e passa alguém da minha família atrás com uma pijama, alguma coisa, não é legal, perde o respeito. Então, se você tiver espaço na sua casa para separar o ambiente de trabalho, passar chave na porta ali, se isolar, melhor ainda. Não tem? Veja qual o melhor modo de ter isso de forma profissional, se colocar de um jeito que seja respeitoso, porque quem está trabalhando com você do outro lado da tela está trabalhando também, né? A gente aqui... E as pessoas notam, né, Ju? Está trabalhando, né, Bruna? Então... E as pessoas notam, né? Sem dúvida. A gente já viu alguns casos, por exemplo, outro dia o pessoal estava comentando de uma aula, que é uma aula para alunos de direito, e aí o marido de uma das alunas passou no fundo de cueca. Eu não estava nessa aula, foi uma colega minha que falou que estava participando dessa aula e viu a situação. E falou assim, ficou super chato. Hoje, muita gente, na verdade, até fica de câmera fechada quando vai participar da aula. Também não gosto disso não, Ju. Eu honestamente, eu até falo para os alunos também sobre isso. Eu percebo essas duas situações que você falou para mim, elas são graves quando se trata de uma interação online. Câmera fechada, ela parece, e o Felipe Queiroz até conversando sobre isso, lá no Mackenzie está tendo um pessoal, os professores se queixando bastante, porque o sentimento do professor, o sentimento da pessoa que está falando é de que aquele aluno, ou aquele convidado, ou quem quer que esteja ali ser o interlocutor, não está interessado naquilo que a pessoa tem a dizer. A câmera fechada você pode estar absolutamente, não concordar comigo, ou quem está nos ouvindo, mas o sentimento do palestrante, do professor, de quem está fazendo a fala, de que ele está sendo menosprezado, é enorme. Então, esse é um fator. Que falta atenção, Bruna. É a conexão, né? Sem imagem, é difícil você se conectar. Você vai se conectar com uma tela preta? E aí eu percebo, por outro lado, aquelas pessoas que
neste ambiente de trabalho, não se preocupam. E aí, a minha esposa também é professora Sabrina, e assim, coisas do arco da velha. Também viu alunos. Então, é um desrespeito também quando a pessoa não está adequadamente trajada, quando ela não está. Porque o nosso sentimento é que aquilo não está sendo levado a sério. Tanto em um caso como em outro. Então, assim, eu me preocupo. E a gente tem uma postura aqui, às vezes são 3 pessoas, um num quarto, um em outra sala, outro no outro quarto, para não interferirmos uns com os uns nos trabalhos dos outros, ou do que está com 15 anos, está na escola, então qualquer interferência pode ser prejudicial, e também no respeito uns com os outros e com aquelas pessoas que estão falando conosco. Então, eu procuro ter um fundo de tela branco, neutro, que não tem jeito das pessoas circularem atrás de mim, assim, que não nota, quer dizer, me parece um pouco de descaso quando não estamos preocupados com esses detalhes, né, Ju? E acho que é um desafio, assim, a informalidade leva a esses escorregões, né? O escorregão de você deixar a câmera aberta numa situação que não era para estar ocorrendo naquele momento, é a falta de conexão, é um fala com você, assim, o professor fala com você, você não responde, ele vai achar que você não está prestando atenção, é o que a gente acha quando a gente vai fazer alguma coisa. Então, tanto que a gente, quando está fazendo uma live, uma das coisas mais gostosas que tem é a gente receber os coraçõezinhos, receber comentário, ver que as pessoas entraram. É uma forma da gente ver que o pessoal está assistindo, está prestigiando, está ouvindo o que a gente tem para falar. Porque o nosso tempo, acho que é o bem mais precioso. A única coisa que eu, você, o presidente da República e o prefeito da cidadezinha lá do interior tem igual são as 24 horas do dia. Todo mundo tem isso. São só 24 horas e esse tempo tem que ser muito bem usado, com muita sabedoria. Então, quando a gente aprende a usar bem o tempo, é um presente que a gente faz, separar o nosso tempo para fazer, por exemplo, uma live, uma palestra. E como é que a gente consegue interagir com quem está assistindo a gente? Lá, quando era ao vivo, que a gente ia fazer as palestras, você via o rostinho da pessoa concordando, né? Uma pergunta que... E ela tá lá, né? Ela tá lá. Então a gente sabe que no mínimo ela se interessou. Tá a sala cheia. Aí levanta uma pessoa lá no fundo, você fala, queria tanto que ninguém levantasse, só entrasse gente para assistir. E a gente aqui nesse 2D, eu e você nessas caixinhas, sobra pra gente os coraçõezinhos, que a gente fica super agradecido quando tem. As pessoas, quando entram para assistir, a gente fica feliz. Tô vendo a Elaine que está aqui assistindo. Um beijo, Elaine, querida, que me ajudou muito com as coisas nesses últimos tempos. Então, para a gente, é um presente ter alguém interessado no que a gente quer falar. No que a gente ganha em troca desse tempo que a gente disponibiliza, que a gente prepara o material. Aí, o Brena fez a arte toda bonitinha com as fotos. Aí a gente foi divulgando. Então, a gente tenta mostrar para vocês o que a gente preparou com muito carinho, dedicação, e o que a gente recebe em troca é um comentário, é um coraçãozinho, é mandar o aviãozinho para alguém indicando, pô, dá uma olhada lá que eles deram umas dicas tão legais, porque a gente acredita. São as interações que são diferentes, mas não elas permanecem sendo muito importantes, né? Porque acaba sendo elas só mudaram um pouco do processo da interação, né? E é uma forma, essa interação é que acaba motivando muitas vezes, por exemplo, o professor que está dando aula e só tem tela preta, até a Sabrina falou aqui, o problema é que todo mundo entrar na É a minha esposa, Sabrina é minha esposa, acabei de citar. Não, e ela está falando que para todo mundo, ela é professora, fala cai conexão. Então a gente também tem um problema digital, assim, muito difícil o pessoal lidar com isso. Essa é a verdade. A gente faz aqui no escritório, a gente faz reunião pra caramba. O Wesley que tá aí mandando palminho, o Wesley trabalha comigo, a gente faz. Olha, hoje acho que foram 5 ou 6 reuniões só na parte da manhã. Então, a gente, quando tá numa reunião, mesmo quem tá, às vezes, tá em casa, mas entra pelo celular, sabe, para ter imagem, a gente preza muito isso, porque é aquele olho no olho curtinho daquela reunião semanal, mas você vê que o cara tá lá, tá bem, tá firme. Não sai com uma carinha meio assim, a gente pergunta, tá tudo legal? Tá precisando de alguma coisa? Porque essa interação ela é importante. E eu espero de verdade que logo, logo a gente possa voltar a ter essa interação, né, frente a frente, ao vivo, que venha a vacina para todo mundo. Eu tô com o braço aqui prontinho com a vacina, tá todo mundo animado. Eu também, somos dois. Mas, ô Ju, tem algumas coisas que, assim, fogem completamente ao nosso controle, né? Sim, sim. Principalmente quando a gente está em home office.
O pessoal que acompanha o meu canal sabe, pode ver, a gente até brinca com alguns ruídos, porque eu não consigo combinar com o meu vizinho o barulho que ele vai fazer, nem a hora que ele vai fazer. Nem o cachorro do vizinho, e nem a obra que está no prédio do lado, que simplesmente foge ao nosso controle. E aí, Ju, como lidar com isso? Então, tem uma dica bacana que para live dá para usar fones, né? A gente consegue usar os fones de ouvido. Ou então, quando você está em casa, usar aqueles fones maiorzinhos. Eu tenho, até o meu chegou aqui do escritório hoje, esses fones inteligentes que tiram um pouco de ruído. Nem fazer propaganda da marca, não que a gente está ganhando nada, só para contar mesmo da experiência. Usar fone ajuda a manter o foco também, porque você acaba não se dispersando. Tem algumas pessoas que têm feito algumas medidas em casa de colocar janela anti-ruído, mas é um investimento um pouquinho mais alto, ele tem que ter um pouquinho de dinheiro para colocar, mas também é uma solução bem legal. Eu coloquei lá em casa, porque, enfim, nem todos os projetos de oratório eu acho legal não ter interferência do ruído, mas o que atrapalha? Imagina você estar lá no meio da apresentação, da palestra, da audiência, e aí começa bé, bé, bé do lado. Você pode ter feito um roteiro maravilhoso, tá com todas as perguntas ali, tudo pronto, preparou seu cliente, só que distraiu, foi embora. Putz, Então, grilo. a gente tem um desafio Quebra, né? grande, né? E a Sabrina tá mandando pergunta aí pra gente, hein, Breno? Já vou até perguntar. Ela quer saber, Ju? Nossa, ela falou sobre o dress code da linguagem. Eu procuro mesclar. Eu normalmente tenho uma fala muito formal e eu estou me policiando para reduzir esta formalidade. O que você acha sobre isso? Porque ela fala, tem que ser informal, tem que ser mais informal. O que você... Aqui, ó, dress code meu tá aqui, ó, terninho tá aqui atrás. Meu Deus, não coloquei aqui porque a gente entra num ambiente de live para falar de comunicação, nosso público é bem variado, então dá para entrar com uma roupa mais light. Mas, por exemplo, se eu preciso entrar numa reunião com um cliente, eu tenho um blazer aqui para colocar por cima. Eu vejo algumas advogadas, né, que às vezes deixam um lenço, uma echarpe, alguma coisa para colocar aqui, para fazer mais bonito mesmo na apresentação, na aparência. Bacana. Outros, o que eu percebo? Há uma expectativa do cliente que o homem esteja de camisa, ou polo, pelo menos. Agora, advogado que entrou na reunião de camiseta, e o pessoal já fica meio assim, porque não combina, né? Ah, mas é uma camiseta de marca. Gente, eu vejo loja que vende camiseta de R$ 1.500. Eu falo assim, né? Mais caro que interno, sob medida. Tem, mas há uma expectativa da imagem do advogado. Eles esperam que, né, nós venhamos a recebê-lo aí no online com uma camisa, uma polo, uma coisa bacana, e a camiseta fica para o momento mais informal, mesmo de lazer. Então, eu acho que o dress code tem que tomar cuidado sim, porque não é porque a gente está enquadrado só nesse pedacinho aqui que pode descuidar. Segundo ponto, a questão da fala, da formalidade. Acho que o advogado que usa muito juridiquês, que não consegue se comunicar com o cliente, não está se conectando. Logo, o prejuízo é de quem? Do advogado. Porque tem muitos outros que estão aí no mercado estudando comunicação, aprendendo as melhores habilidades, aprendendo a traduzir o direito. E eu acho que até... Eu entendo quando a OAB se coloca contra, por exemplo, e aí é mais a área do Breno para falar, mas, por exemplo, o pessoal da OAB não gosta muito de TikTok, né, Breno? Fala que TikTok é advogado. Algumas pessoas entendem que ela fere a sobriedade, né? Mas assim, eu honestamente, por exemplo, vamos supor que um público-alvo desse advogado seja empresas de comunicação. As empresas de comunicação, via de regra, elas não estão esperando um advogado tão sóbrio e sério assim. Então, eu acho muito precipitado você julgar. Eu, por exemplo, no começo, viu, Ju, eu achava que Facebook não era para advogado, não. Facebook não é sério o suficiente para ter uma página do meu escritório. Até que um dia, um grande especialista em marketing, que foi meu mentor, ele virou para mim e falou assim, tá bom, mas o teu público, ele tá no Instagram? Ele tá no Facebook? Aí eu fiquei pensando, tá, ok.
Então, antes de crucificar os canais de comunicação, a gente tem que prestar atenção no que você quer comunicar e para quem. Só que a gente. A oratória e a comunicação é uma parte importante, mas é uma parte que a gente tem que levar em consideração. Do posicionamento, sem dúvida. Exato. Mas quando eu faço chamada de TikTok, é mais para falar das modalidades de comunicação. Se você olhar tá tudo bem. as pessoas se comunicam no TikTok, é um jeito muito diferente do que, por exemplo, você vai ter um advogado que vai fazer uma palestra ao vivo, porque as ferramentas são diferentes. Então, você precisa aprender. Se você quer ir para um canal, você tem que aprender aquelas ferramentas. É isso. Tirando de lado a questão de ser aceito ou não, ou de ser recomendável ou não para advogado, eu acho assim, se uma pessoa qualquer profissional, não, eu quero abrir um canal no TikTok, eu quero me comunicar. Meu filho tem 9 anos, ele adora TikTok. Ele acha super legal, passa um tempo lá assistindo. Outro dia eu estava pegando o pé para instalar lá o negócio do TikTok. Falei, mas você não assiste, não sei aonde, vai querer ver, não sei, no computador. Ah, não, quero ver e tal. Porque para ele tem sentido aquele tipo de comunicação. Ele acha que as lives que eu faço com você, com as outras pessoas, ele acha que são lives muito longas. Porque para ele, que tem 9 anos, o consumo tem que ser curto, rápido. O TikTok tem sentido. Uma live de 40, 50 minutos, 1 hora, para ele é muito tempo. Ele brinca assim, fala assim, nossa, tem um youtuber que fez um vídeo de, sei lá, 6 horas. Imagina, que absurdo, não sei o quê, porque para ele é tudo videozinho curtinho. Até a gente tem em casa um projeto que a gente quer fazer em família de produção de vídeo, e eu estou tentando ouvi-lo, não porque meu público-alvo tenha 9 anos, mas assim, essa é a geração que daqui a 10 anos está no mercado, né, Breno? A gente não pode. Exatamente. O teu filho daqui a 8 anos está consumindo, ele já está consumindo. Ele já está te influenciando, inclusive. Isso as pessoas têm que levar em consideração, é lógico. E aí, isso você vai fazer direito amanhã, mas eles, colegas dele, quando estiverem na faculdade, vão ser consumidores do nosso conteúdo. E eu, assim, o que eu tenho de produção voltada para oratória? Eu tenho 2 livros publicados como coautor e tenho um livro de caixinha que tem os cards lá com as dicas de oratória. E aí, aquilo funciona bem, mas assim, porque são dicas rápidas. Então, até tem um amigo meu, Francisco Politani, que é um advogado já mais tradicional, tem mais tempo de estrada, e fala assim, pô, eu acho legal essa caixinha, porque eu deixo aberto ali, dou uma olhada nos cards e falo, quando eu vou montar alguma coisa, eu já pego uns cards e olho para me dar uns insights. Aí eu tenho uma amiga, Cida, que foi instrutora de oratória lá na oficina, ela brincava que ela levava os cards, falava assim, que é o baralhinho. Ela levava como se fosse um baralho para fazer o jogo e ajudar no treino de oratória, que ela tinha um grupo que ela era professora. Então, cada um vai usando de um jeito a mesma ferramenta e adaptando à realidade, mas, por exemplo, se você vai ter um público que gosta de consumir conteúdo rápido, não adianta ter uma comunicação super formal, enrustida, mapas mentais hipercomplexos, esquece, não funciona. Aí, juridiquês, no geral, não funciona. Funciona bem? No geral, não funciona. Quando eu vou fazer memoriais, pior ainda, que memoriais tem que fazer um negócio curtinho para o desembargador de atenção, vai ficar gastando juridiquês ali. Não acho que é o canal. Gosto muito da comunicação mais simples. Acho que comunicação simples e objetiva abre portas, sim, mas tem que ser bem estruturada. E conhecer as técnicas, assim, técnica de argumentação mesmo. Como é que eu convenço a pessoa? Que gatilho eu posso usar? A gente tem muito esses estudos, né, dentro do coaching. Bacana que dá para aproveitar. E aí, Brena, uma coisa, uma dica... assim, que eu acho aprender e usar, né? Aprender e utilizar. E é da primeira vez, você não consegue colocar tudo, porque a gente que estudando, né? A gente gosta de ler sobre coaching, participa de palestra, vê treinamento, aí a gente quer ir lá e colocar tudo para rodar na primeira vez que vai falar. Então não vai dar para usar tudo. É tipo a primeira receita de bolo. Eu tenho uma amiga que ela é boleira de mão cheia, mas eu lembro quando a gente era adolescente, ela é minha amiga desde... Minha sogra é incrível. E ela, minha sogra é incrível. O primeiro bolo dela a gente não conseguia nem cortar. E hoje ela faz um bolo que, nossa, faz o maior sucesso. O bolo de aniversário dela, ela não costuma comprar, ela mesma faz. Meu marido come quase metade do bolo, até me envergonha. Mas assim, o primeiro bolo que ela fez, eu tava lá pra ver, foi horrível. E a gente vai melhorando com o tempo, graças a Deus, né? Todo mundo vai melhorando aí. Se ficar estacionado, a gente brincou, a boca vai ficar vazia. Aliás, isso é uma das coisas que eu queria que você perguntasse. Eu não sei porquê, eu não sei se é só na advocacia, mas a gente percebe, inclusive em termos de comunicação, que às vezes chega a um determinado patamar ou platô
que a gente começa a se acomodar, relaxa, né? Não, tá tudo bem. Aqui já estou bem. Isso é um perigo, né, Ju? Inclusive em termos de comunicação, né? Eu acho que são escolhas que têm um preço. É aquele negócio, né? O cara que vai lá e fala, tô com um jogo ganho, esse aí é o começo, assim, ele pode já estar até ascendendo, aí começa a decadência, porque o teu concorrente está aí olhando o que você está fazendo, está ocupando espaço que você não ocupa. Na parte de comunicação, teve muita adaptação para a pandemia, porque as ferramentas não são as mesmas. A gente falou da expressão corporal. Olha o espacinho que sobrou aqui, a gente estava discutindo, né? Então, é um dos exemplos. Ou eu aprendo a lidar com isso que eu tenho, ou eu vou ficar lá chateado, falando que, ai, tem muita... Já ouviu falar isso aí, Bruno? O pessoal fala assim, tem muita live. Não vou fazer live, tem muita live. Então tá, não faz, você não faz, mas teu concorrente está fazendo. E aí o teu concorrente está se posicionando num espaço que você deixou para ele, como você estava falando no Facebook, né? Não, eu achava que para mim não era, mas de repente meu cliente está lá e eu não estou. Então quem é que está? Pois é. Não precisa fazer tudo, eu não acho que dá para a gente ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Pelo contrário, acho que a gente tem que escolher os canais de comunicação, usar bem as ferramentas. Começar por um e ir aprimorando. É sempre assim que eu falo para os meus alunos. Fazer uma live para os meus alunos é uma oportunidade incrível para aprender a se posicionar, usar essa ferramenta. Amanhã você faz uma palestra melhor. Amanhã, se você for chamado para dar uma entrevista, poxa, só assistir aí Globo News, a Globo mesmo, hoje é tudo por computador. Tá? Você não vai lá no estúdio gravar a entrevista. Não é isso que está acontecendo. Então, se você quer aproveitar a oportunidade, aprenda a usar essa ferramenta que você tem de comunicação, que existe, está disponível e precisa ser usada. Amanhã, se volta para o 1-a-1 ali, para o ambiente presencial, ótimo. Retoma as ferramentas que você pode usar no ao vivo, que são diferentes. Eu mesmo, por exemplo, eu percebo, quem mora em grandes centros, como você, São Paulo, né? Eu acho que as pessoas que aprenderam e se entenderam bem com essas ferramentas de comunicação online, elas vão ganhar tempo também. Então não precisa abrir mão dela completamente. Claro que você vai querer se encontrar, etc, etc, né? Mas elas estão aí para ficar. E tem muita gente que hoje eu faço reuniões com pessoas de fora do Brasil e é normal e beleza. Quando que seria possível fazer essa reunião, né? A gente trabalhava antes, como tem no escritório clientes estrangeiros, você precisava marcar uma reunião, viu o pessoal de fora para fazer, ou os sócios daqui iam fazer a reunião. E olha, hoje a gente se conecta e faz uma reunião online, reduziu o custo para a empresa, né? Porque não tem todo esse custo de deslocamento, hospedagem. A gente ganhou em tempo. Eu tenho muita vantagem, mas eu não acredito que vai ficar num sistema único, não. Eu não acredito que vai ser tudo online, que nunca mais vai ter presencial. Eu acredito que presencial é importante. E vai caminhar para algo híbrido. A Luciana está concordando com a gente aqui. Eu gosto das coisas híbridas, porque você tem a possibilidade de atingir mais pessoas. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou uma coisa que eu acho importante. Neste tempo de comunicação e esse uso de várias coisas. Por exemplo, a gente está aqui conversando, o nosso bate-papo é informal. Mas quando você vai fazer uma coisa um pouco mais formal, aí como é que é a melhor maneira como você acha que é a melhor maneira de se organizar para isso? Porque se não se organizar, fica bagunçado, né? Então, a gente vê algumas, por exemplo, sustentação oral. Acho que é um grande exemplo assim, no momento que tem uma formalidade, só que é para o virtual e meio que a coisa deu um tropeço ali no começo e alguns advogados perderam um pouco a mão. Sustentação oral é um momento de grande formalidade. Então, o que eu acho que é importante? Primeiro, sempre ter na cabeça, sustentação oral no tribunal não é para ler, memoriais, não é para ler. Então, por que você vai ler fazendo sustentação oral online? Não pode também. Então, tem que se organizar, tem que controlar o tempo e tem que ter os tópicos anotados. Tem um bom roteiro, um bom mapa mental, qual a técnica que você quiser usar. Isso vale para sustentação oral, mas vale também para uma audiência. Porque numa audiência, às vezes parece um jogo de xadrez, né? Você usou um argumento, aí a parte respondeu não foi exatamente o que você sabia que ela ia responder, tem uma pequena variação. A testemunha te contou uma coisa, chegou na hora da audiência, falou outra, então você vai adaptando. Mas se você Imagina! Isso nunca acontece! Nunca acontece, né? A gente nunca acontece. Então, esse jogo
que é quase como um jogo ali da negociação mesmo, né? Do andamento, um jogo de xadrez, que você faz movimento de acordo com o que o outro se movimenta. Se você tiver um roteiro bacana, ou a técnica de mapa mental, sim, você tem a ideia principal e vai derivando. Eu gosto muito daqueles que são os balãozinhos, que é o balão principal, e você vai puxando com perninha e fazendo com balãozinho. Aí o balãozinho tem mais perninha com mais balãozinho. Às vezes você olhar aquilo ali, só de você preparar, já organiza a coisa na sua cabeça, vai ter uma ordem, vai ter uma sequência. E se você precisar fazer adaptação, você vai acompanhando e vai ticando o que já foi visto. Outra, Essa é uma boa o pessoal gosta estratégia. muito, quem trabalha com oratória, com técnica de memorização. Usando sequência de Uhum. fatos, contando uma historinha, ou usando número mesmo. Eu não gosto muito para audiência, acho que isso dá para usar sim, mas a audiência é muito. Você está interagindo com outras pessoas, então não tem como você controlar 100%. Tem que tomar cuidado. Então, essas ferramentas, por exemplo, uma coisa que a gente faz quando vai organizar a live. A gente sempre, eu bati com você e a gente sempre faz, né, está mais acostumado, faz um roteirinho antes e fala, olha, são esses pontos aqui que a gente vai trabalhar. Para ter um começo, meio e fim. Para ter sentido. Aí a técnica de storytelling que até você mencionou, não tem muito material específico para advogado no mundo. Eu pesquisei, achei alguma coisa nos Estados Tem. Unidos. Lá no Encher da Banca tem um módulo que eu dou um bônus só de storytelling para advogado, tu acredita? Porque tem Porque muita coisa aqui. eu senti essa necessidade. Então eu tenho um especialista em storytelling. Eu falei, dá para você gravar um bônus para os meus alunos? Então, Para e o eles pessoal que faz aprenderem? storytelling, que traz para cá, o pessoal de marketing e tal, dá para a gente adaptar para advocacia, sim. Eu acredito que dá para usar. Você pode usar a técnica de storytelling, por exemplo, fazer uma narrativa numa audiência, uma narrativa Nossa, curta, na petição. na própria petição. Ou, sabe o que é muito bacana, Brenda, que eu gosto? Quando o pessoal está fazendo audiência de mediação, porque na mediação te dão a palavra. E se você usa o recurso para contar a historinha do jeito certo, porque a jornada do herói, por exemplo, tem uma técnica ali de começo, Uhum, distanciamento, vai, exato. surge. Então, se você aprende a encaixar os fatos seguindo a jornada do herói, você faz uma apresentação de 3, 4 minutinhos do problema do seu cliente, de um jeito que tem um fechamento tão legal, que no mínimo o cliente sai orgulhoso de como você contou a história dele. O cara sai orgulhoso da audiência, fala, putz, não saiu nada ali, o cara não quis acordo, mas olha, meu advogado me defendeu. É isso. Então, É. aprender essas técnicas, e aí, pegando aquilo que, né, a gente estava conversando mais um pouquinho no começo da live, o advogado que não se atualiza, que não aprende essas técnicas, que não sabe usar, ele está em desvantagem porque o concorrente dele está aprendendo. E se ele não for empurrado pela concorrência, ele vai ser empurrado para isso pelo cliente, porque o cliente vai começar a exigir isso. E se a concorrência e o cliente não forem suficientes, sinto muito, ele vai ficar para trás. Quando a gente fala de diferencial, algumas pessoas pensam em coisas muito mirabolantes, né? E às vezes o diferencial que você adota e você começa a comunicar, ele tem a ver com características pessoais suas até. Sim. Desde que você saiba explorar isso a seu favor. Então, agora é claro, tem tanta gente. Lá na comissão a gente falou bastante sobre soft skills, né? E precisa ser a comunicação é uma soft skill, a oratória, ou a comunicação, como você preferir chamar, é uma soft skill muito importante. E onde, Ju, para se familiarizar melhor com técnicas dessa natureza, o que você recomenda? Olha, tem muito material hoje na internet disponível, tem live, né? A Raquel tem o projeto Comunique-se, que eu fiz um tempo com ela, ela continuou tocando, já convidou você para participar também. Tem um bom material ali. Tem cursos de oratória disponíveis online. Tem gente que faz postagem, tem Clube da Fala, tem uma moça lá do Ceará, que esqueci o nome dela agora, que também posta sobre oratória. O sempre tradicional Reinaldo Polito, que tem um monte de livro publicado. Tem os meus modestos livrinhos também que buscam aí contribuir. Eu tenho muito material. Como é que as pessoas acham as tuas coisas, Ju? Olha, o livro em caixinha da Matrix tem, quando você vai na qualquer livraria, perto do caixa ali, a Matrix normalmente já tem um standzinho, tem vários livros em caixinha. A Oratória sempre tem, vende bem, a gente está em segunda edição. Mas se quiser, Que legal. me chama no direct aqui ou procura a editora Matrix, lá dá para comprar também direto no site deles. Mas acho que assim, material, Brenda, para ser bem sincero, material tem desde Aristóteles, porque eu assim parei, sentei para estudar. O livro 2 do Aristóteles já falava de técnica de oratória, então não é algo novo.
Ele só fala de retórica, que é maravilhoso. Ele Porque... oratória e retórica nesse livro 2. E aí, quer dizer, é algo que vem sendo estudado há muito tempo. E vai continuar sendo estudado, porque o Reinaldo Polito vive disso há quanto tempo, Brena? O cara tá aí, a gente era, ainda usava fralda. E vai ficar por muito tempo. Agora está preparando a filha dele para assumir. Então a gente vem, e eu acho que ele virou uma marca de oratória, assim como o De Franco na caligrafia, um cara que é marca, o Aurélio para dicionário, o Teotônio Negrão, né, para código. Então, tem algumas que a gente vai reconhecendo como uma verdadeira marca. E eu espero que, assim, seja possível para quem se interessa por oratória, dá um Google, começa pesquisando, quis se aprofundar, compra livro, tem livros específicos voltados para advogados. Esse meu de oratória, caixinha, ele não é específico para advogado, é para qualquer pessoa que queira se comunicar. Mas tem livros específicos para advogado. Eu tenho escrito mais voltado para advogado, porque acho que é o que eu domino, é o que eu gosto, então acho que tem mais sentido para mim. Quero ver se eu... Agora, esse ano ainda quero ver se eu mando mais um projeto, pelo menos, para frente. Então tem um que você até sabe qual que é, que né? A gente está lá no forno, o pessoal da AB aí esperando para sair. Então, tem coisas bacanas que estão sendo produzidas. Eu espero poder produzir mais ainda. Que esse tempo de reflexão aí dentro de casa nos ajude, não só a mim, mas a todo mundo que gosta de comunicação, preparar material e mandar para frente. Porque hoje as pessoas estão se comunicando de forma diferente. E se você que está assistindo a gente realmente estiver interessado, falar assim, nossa, eu quero melhorar a minha comunicação, eu sinto que eu vou dar um pulo. Tem muito curso online lançado, mas tem mentoria também, tem gente que trabalha com isso. Tem aí, o próprio Breno estava falando lá do módulo dele, de storytelling. É muito bacana, porque não tem muito material para advogado, então quem for advogado, busca, porque acho que vale a pena. E se você tiver sobrando dinheirinho ali e quiser fazer um curso ao vivo, quando a vida voltar um pouco ao normal, melhor que curso online realmente é a vivência, a experiência de você falar para uma plateia. Uma plateia pequena, sob controle, está todo mundo treinando, pode fazer uma diferença absurda na sua vida profissional. Então, procure oportunidades, procure participar de cursos, oficinas. É algo que eu deixo aí como dica. Quem quiser trocar ideia, saber de mais lugares. E nunca é demais. Eu já fiz mais de um curso de oratória e assim, nenhum é igual ao outro. É tudo diferente. Nenhum é igual ao outro. É bem bacana, é bem bacana. E eu até acho que essa vivência, por exemplo, do online agora, o pessoal está discutindo, mas assim, é difícil fazer no online algumas coisas. Algumas coisas vocês vão ter que guardar para presencial mesmo. Mas vai chegar o momento. Eu também acho. Algumas coisas assim. Deixa eu te perguntar, eu tenho um livro que me ajudou muito na construção, principalmente de storytelling, que foi o livro o criador do TED. Desculpa, travou. Você já leu? O livro da pessoa que criou o TED. Você já leu? Ah, do Galo? Não é Galo. Cara, eu gostei muito desse livro, eu sempre recomendo, viu? O livro do fundador do TED nos Estados Unidos. Tem um cara que é o organizador do evento, o Carmine Galo. É esse. E tem um outro que é o fundador da produção mesmo, fala pela produção. Tem 2 livros do TED. E são bem legais, são bem interessantes. Assim, são abordagens diferentes, porque lá eles têm um tipo de... É muito puxado para storytelling, né? Então é muito bacana. Mas tem uma autora que chama... Deixa eu ver aqui no Google. É que a gente já está acabando o tempo, não sei se vai dar tempo de colocar aqui. Como é o nome da mulher? É do... Lexology Slide... É difícil quando a gente não está em casa. É Nancy Duarte. Apesar do nome parecer brasileiro, ela é americana. Ela tem 2 livros. Um chama Slideology, que fala de você montar a apresentação. E tem um outro que é de técnica mesmo, de oratória. Essa mulher é fantástica. Ela tem um estudo, Brena, que ela vai falando. Ela estudou os discursos mais importantes e consegue fazer o gráfico do funcionamento, do posicionamento que as pessoas falam. Então, o discurso, por exemplo, Barack Obama... tem os 3 lá que são muito importantes, assim, enfim, não estou ruim aqui de nome, mas essa autora é uma autora que o material dela impressiona, supera qualquer expectativa. A Sá colocou aqui para nós o TED, o guia oficial do TED para falar em público, botou até o link para quem tiver interesse. Eu curti muito, inclusive eu dei de presente para ela esse livro.
É o Chris Anderson, isso aí. Inclusive, gostei tanto que eu dei de presente para ela também esse livro. Tem um é o Carmen Galo, que é o TED, Falar, Convencer e Emocionar, que também é muito bacana, voltado para o TED. Legal, vou comprar isso também. Ele é jornalista, aqui tô vendo a chamadinha. Então tem muita gente boa. Bebam, olha, americano escrevendo sobre comunicação sempre dá um banho na gente. Porque americano manja tudo. A gente é amador perto deles, né, Brino? A gente está começando. Estamos começando. Ju, olha, essa é aquela hora que as pessoas estão falando assim, acabou, porque são 19 horas, e então eu quero te agradecer imensamente você ter se disponibilizado. Ó, a autora é Nancy Duarte, tá, Luciana? Nancy com Y Duarte. Nancy Duarte. Vamos colocar aqui no chat para o pessoal pesquisar depois. Então eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, que você doou 1 hora do seu tempo aí para estar conosco, para falar um pouco sobre oratória e essas polêmicas que as pessoas têm se envolvido durante este período pandêmico. E você quiser, deixa as suas últimas palavras, fique à vontade. Olha, quero agradecer o pessoal que entrou, participou, assistiu, quem assistiu depois também. Siga lá o perfil do Breno, o meu, ajuda a gente a divulgar o trabalho. Acho que a gente sempre tem oportunidade, vai produzindo conteúdo. É um prazer. Quando tiver oportunidade de novo, pode chamar a Bruna que eu venho sim. Quero ver se a gente produz aí, esperar sair do forno o nosso projeto lá, né, para a gente poder anunciar um pouco mais, coisas bacanas aí que vem pela frente. E espero que seja um ano assim, a gente está indo para o finalzinho de abril, que ano que está correndo tanto. Essa pandemia fez tudo acelerar e a gente vê o tempo de uma forma diferente, mas que não seja perdidas as oportunidades que a gente tem de ficar junto, seja virtualmente, ou seja logo, logo presencial, aproveitar, porque trocando ideia, falando sobre possibilidades, é que a gente vai ficando mais rico, né? Mais rico de contato, de networking, de conhecimento, e no final é isso que sobra pra gente, porque dinheiro, dinheiro na mão é vendaval, vai embora. Aproveitar o resto aí pra gente se conectar, fazer mais amigos, ter mais clientes, influenciar mais pessoas, é muito bom. É exatamente isso mesmo. Já falou, inclusive um dos meus livros de cabeceira, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é fantástico. Ju, sensacional, eu sei que você tem compromisso agora ao mais um, então só posso te agradecer imensamente, me coloco à disposição. Quem tiver dúvidas para Ju, é só mandar que eu encaminho para ela, tá tudo bem. Minha amiga, ótimo trabalho, então ótima continuidade dessa jornada. Um forte abraço, agradeço mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Bom trabalho. Tchau.